Olá, bem-vindos de volta e vamos continuar nossa empreitada intelectual aí, né, com o assunto foco, né, dinâmica populacional e os movimentos migratórios, né, dando continuidade ao tema central demografia, população brasileira, mundial, características, estruturas populacionais, né, e engloba, né, vários conteúdos do nosso material didático, né, e da nossa abordagem deste bimestre. E continuando com as questões migratórias, né, ao longo da história da humanidade, a gente pode destacar que os fluxos migratórios internacionais, queridos, eles ganharam força com o advento da expansão marítima europeia, tá? E essa expansão marítima europeia foi denominada de grandes navegações. Lembra lá nas aulas de história, onde o professor ele vai te fazer com que você viaje no tempo, né, ao longo das grandes navegações e ao longo de... ele vai partilhar, né, os momentos em determinados episódios que vão caracterizar, né, aquele período. E esse período aí das grandes navegações, né, foi um período muito interessante, inclusive para a história do nosso país, porque foi em uma, né, em um dos períodos das grandes navegações em que o nosso território brasileiro foi descoberto, né? E essas grandes navegações elas foram partilhadas, né, em três momentos diferenciados. E que o sistema capitalista ele também vai, né, nos caracterizar e contribuir para que a gente entenda de maneira mais didática, né? Esse processo de grandes navegações, de expansão marítima europeia, expansão do sistema, processo, né, sistema capitalista, começando ali a fomentar a sua atividade ou seu principal objetivo, né, vai ser caracterizado entre capitalismo comercial, o industrial e o financeiro, né, e onde o processo de globalização, que é o processo, né, de encurtamento das informações, encurtamento das distâncias. Quando eu falo encurtamento das informações, não é que a informação ficou menor, é que a distância a ser percorrida, né, por esta informação, ela se dará em um tempo muito menor, né? Então imagina uma partida de futebol, né, na África, como foi a Copa de 2010, se não me falha a memória, ocorrendo lá em 1500, 1490. A gente só saberia quando uma embarcação atravessar o Atlântico, o resultado do jogo, né? Porque não tinha um telefone, não tinha internet, não tinha um celular, não tinha WhatsApp, não tinha todos esses meios, né, que atualmente nos proporciona, né, um conforto, uma agilidade, uma rapidez, uma velocidade da informação. Então, a globalização, o sistema capitalista, né, tudo se deu também, né, por conta desse fluxo marítimo, né, dessa expansão marítima que foi conhecido como as grandes navegações, né, que principalmente ocorreram no século XVI. Nesse contexto, né, milhares de pessoas saíram do continente em direção à América, à África e à Ásia, né? O próprio continente africano, ele, além de receber pessoas, ele passou a passar por um processo de migração forçada pela escravidão. Vejam bem, né? O processo de saída de europeus do continente africano e do continente africano principalmente, né, o processo de saída, né, de europeus do continente, ele ganha força nos séculos 17, entre os séculos 17, né, e o século 19, com as revoluções industriais e o avanço do imperialismo nos continentes africano e asiático. Calcula-se que cerca de 50 milhões de europeus tenham se deslocado para a América, ok? Para a África, também para a Ásia e também para a Oceania nesse período.
Imagina 50 milhões, né, de europeus, né, eles tenham se deslocado para a África, para a Ásia, para a Oceania e para as Américas, né, nesse processo aí de expansão marítima europeia que ficou conhecido como Grandes Navegações. Ok? Também nesse período, né, mas antes, né, no início do século XX, em razão da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, um novo fluxo de europeus se dirigiu especialmente para o continente americano, né? Por quê? Fugindo das guerras. Também nesse período foi grande a migração, né? Que é a emigração, né? Também nesse período foi grande a emigração, que é a saída de pessoas, né? Foi grande a imigração de japoneses, chineses, coreanos e povos do Oriente Médio para a América Latina e os Estados Unidos. Os grandes receptores desses imigrantes, né? Emigrante é quando você sai do seu país. Quando você sai do seu país em direção a outro, você no seu país é um emigrante, né? Imigrante é quando você entra num país desconhecido, você ali é um imigrante, né? Se for legal, é legal. Se for ilegal, se você tiver, né, feito a travessia através dos coiotes ou, né, das pessoas, dos contrabandistas, você é um imigrante ilegal. Então, os grandes receptores destes imigrantes, né, ou seja, dos japoneses, dos chineses, dos coreanos, dos povos do Oriente Médio, para a América Latina e os Estados Unidos, né, por questões da fuga por conta das guerras, foram os Estados Unidos, né, o Canadá, o Uruguai, a Argentina, o Brasil, a Austrália e Nova Zelândia também. Na América Latina, né, foi significativo o deslocamento para o Brasil e para a Argentina. Ok? Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança significativa na natureza dos fluxos migratórios. Com a reconstrução econômica dos países afetados pela guerra, as áreas que antes eram fonte, né, de emigração, ou seja, de perda de população, se transformaram em áreas de imigração, de recepção de população, né? Aí quando a gente fala de população, eu falei em alguns vídeos atrás aí que tem os fatores atrativos e repulsivos, né? Os fatores atrativos são os fatores de acolhimento, né? São os fatores em que você vai para trabalhar, ou você vai porque o país te deu uma abertura melhor, te deu uma condição melhor de vida. E os fatores repulsivos, um dos principais fatores repulsivos são as guerras, né? Ainda mais as guerras civis, né? Então, entre as novas áreas de imigração, nós podemos citar a América anglo-saxônica, né, formada aí nos Estados Unidos e Canadá, e a Europa ocidental, no caso o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. E já as áreas de emigração, elas são, né, as áreas da América Latina, a Europa Oriental, a África, o Oriente Médio e o Sul e Sudeste da Ásia, ok? Aí agora eu quero falar com vocês sobre os problemas nos movimentos migratórios, né? Os imigrantes que conseguem entrar nos países desenvolvidos, porque geralmente o fluxo migratório, né, ele ocorre de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para países desenvolvidos, né? Os imigrantes que conseguem entrar nos países desenvolvidos, eles enfrentam inúmeros problemas. Geralmente em condições ilegais, né? Eles fazem trabalhos que os habitantes locais eles não querem fazer. A imigração ilegal, queridos, ela ocasiona, né, outro grave problema, a imigração ilegal, né? E quem é que proporciona essa travessia dos migrantes ilegais, né? Dos imigrantes ilegais? Migrantes que eu digo porque são as pessoas que estão se deslocando, imigrantes porque estão indo, né, do seu país de origem para outrem. Então, quem realiza essa travessia são os famosos coiotes, né? Então, a imigração ilegal, ela ocasiona outro grave problema, né? Que é o tráfico de imigrantes. O que é o tráfico de imigrantes, né? O tráfico de imigrantes, ele trata-se de um negócio lucrativo,
né, segundo o nosso material didático, e a gente vê algumas reportagens que, para quem faz, parece ser muito atrativo, muito lucrativo, né? E que, segundo informações, está crescendo cada vez mais. E é uma prática, né, comum entre os países da América Latina, inclusive no Brasil. No entanto, né, é mais ativa no leste europeu, no norte da África e mais recentemente no Oriente Médio, lá na Síria, né, onde há um grande número de pessoas que pretendem ingressar na União Europeia, naquele conjunto de 27 países, né, ou menos, porque agora, né, um país, através do Brexit, né, ele saiu, né? Você lembra disso? Foi quem? Foi a Inglaterra? Pesquisa aí. O que é o Brexit, né? Brexit. Então, o imigrante, ele enfrenta, né, ainda mais quando ele é ilegal, o imigrante ele enfrenta ainda a intolerância, o racismo, a discriminação, né, o ódio ao estrangeiro, né, que esse ódio ao estrangeiro tem um nome também, é a xenofobia. Né, depois pesquiso mais aí sobre xenofobia, né, os xenofóbicos, né, é aquela pessoa que tem ódio ou aversão a coisa estrangeira. E o racismo ele cresce rapidamente no mundo globalizado, né, e esse crescimento rápido, uma das consequências negativas do processo de globalização, que é esse encurtamento, né, do fluxo de informação, esse crescimento, essa velocidade com que o racismo ele é pulverizado, ele é disseminado, é uma consequência super negativa. Porque qualquer comentário nas redes, né, isso toma uma proporção absurda e em curtíssimo tempo, né? Então, além da procura por trabalho, conflitos étnicos e religiosos, né, vários outros motivos também são motivos principais do fluxo migratório de populações, né? Atualmente, grande parte dos migrantes pertencem a um grupo especial, que são os refugiados, né? São as pessoas que fogem de guerras ou de perseguições em sua pátria, né? E a ONU tem o Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que ele trabalha, né, com todos estes dados sobre os refugiados. E, segundo a ONU, em seu Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, a definição para refugiados, define-se como refugiados, né, as pessoas que saem do seu país de origem, podendo ou não regressar, né, porque correm o risco de serem mortas por perseguições religiosas, por perseguições políticas ou por perseguições raciais, ou étnicas também conhecidas, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também conhecido como por sigla Acnur, ele foi criado em 1951 para tentar solucionar essa situação, que é uma das grandes tragédias da humanidade, da atualidade. O Acnur, né, que é esse Alto Comissariado, ele calcula que a cada 280 pessoas no mundo, uma seja refugiada. Ok? Então, o problema, né, nos movimentos migratórios, ainda mais, né, do refugiado, é complicado. Desde 2011, queridos, desde 2011, é um dado do nosso material, né, quando o Acnur anunciou que havia 42,5 milhões de deslocados forçados no mundo, esse número ele vem aumentando acentuadamente a cada ano, né? De 45,2 milhões em 2012 para 51,2 milhões em 2013 e em 2014 59,5 milhões. Né? E esse número vem crescendo a cada ano. Conflitos recentes, como na Síria e na Ucrânia, né, há um tempo passado, né, e outros, né, reiniciados, né, no Iraque, na Líbia, na Nigéria, junto com crises mais antigas ou não resolvidas, né, elas vão potencializando estes aumentos de refugiados no mundo. Para amenizar a situação desses refugiados, o que o Acnur, o que o Alto Comissariado das Nações Unidas ele realiza? Quais são as tarefas, né? 3 principais são as tarefas do Acnur, né? Primeira é providenciar asilo a refugiados que não querem voltar ao seu país de origem, né? Porque se você não se sente seguro,
né, para retornar ao seu país de origem, você pode pedir um asilo definitivo no país em que você está refugiado. A segunda tarefa, também, que a Acnur também realiza, é a ajuda aos refugiados que preferem retornar ao seu país depois que a situação se acalma. Acalmou a guerra civil, acalmou o conflito, né, mudou a estrutura política do país, você quer retornar? O Acnur, esse Alto Comissariado da ONU, ele vai te dar todo um suporte para retorno. E terceira tarefa, e também muito importante, né, ele consegue a recolocação para refugiados que não podem regressar ao seu país de origem e presta auxílio, né, às pessoas que sofrem perseguições, né, em seu próprio país, né, os IDPs. Né. E então ele consegue recolocação para os refugiados que não podem regressar ao seu país de origem e presta auxílio, né, às pessoas que sofrem perseguições em seu próprio país e que não podem contar com a proteção do governo local e nem podem fugir. Tá? Então, nobres, né, realizaram aí essas anotações. Qualquer dúvida, qualquer informações a mais que vocês queiram, né, eu sugiro, né, faço minha sugestão que vocês pesquisem aí, revejam o vídeo, façam as anotações, né, atualizem os números, porque em geografia, né, em sociologia, em antropologia, em demografia, né, os dados populacionais, quando a referência é sobre população, quantitativo, estimativas, né, os dados eles são sempre flexíveis, né, porque a cada momento vai se mudando, vai se atualizando. Então se atualize, né, busque dados mais atuais, e continue a estudar, né, porque é sempre importante. Né, o conhecimento é algo que ninguém tira de você da tua cachola. Então vamos para o próximo, continue aí nos seus estudos. Grande abraço, hein?